Pessoal, estamos aqui mais uma vez em Halo Campaign Evolved, esse jogo que saiu recentemente em acesso antecipado, agora dia 23, tá? E eu trouxe para vocês um vídeo na RX 7600, tá? Testando lá. Aí no canal vocês podem dar uma olhada no momento em que vocês quiserem aí. Mas hoje eu tô trazendo aqui um vídeo numa placa mais high-end, tá? Na RTX 4070 Ti Super, pra gente ver como é que tá esse game nessa placa, tá, pessoal? Performando aí em presets mais altos, em resoluções mais altas, numa placa mais poderosa, tá? Então eu vou direto mostrar para vocês aqui como é que tá a configuração inicial. Estamos em 4K e o jogo está com absolutamente tudo no máximo, rodando com o DLSS em alto, né? Que seria o DLSS em equilibrado. E a gente está conseguindo um desempenho muito interessante, tá, pessoal? O jogo tá, cara, tá absurdamente lindo aqui. Essa daqui é a fase mais pesada desse jogo. De muito longe mesmo. E a gente tá conseguindo um desempenho muito interessante, tá? Normalmente, em outras fases desse jogo, a gente roda com essa configuração aqui em 70, 80 FPS. Mas, como eu disse, é de fato a mais pesada e a gente está colocando realmente aqui o desempenho da nossa placa à prova. Veja que em alguns momentos a gente chega ali nos 59 FPS. Vamos partir aqui para um combate, pessoal, para a gente ver como é que a placa lida, tá? Eu até havia comentado com vocês que eu esperava que o jogo viesse com muito mais problema de stuttering, né? Já que é o caso de 90% dos jogos Unreal Engine 5 que saíram aí durante toda essa geração, né? E, cara, quando a gente tem um resultado que não é tão ruim nessa engine, por mais que a gente esperasse, né? Eu esperava mesmo que esse jogo não ia ter um resultado de desempenho tão bom. Mas quando se trata de Unreal Engine, a expectativa em relação à otimização é tão baixa que quando a gente vê um resultado até ok, como é o caso desse jogo, tá? A gente fica realmente impressionado, cara. A gente fica. Poxa, a gente fica até feliz, né? Eu mesmo, como um fã da franquia, fiquei muito feliz com esse resultado. Vocês veem que a gente tá ali, ó, muito próximo dos 48 FPS nesse momento. A gente chegou a dar uma caídazinha ali, mas estão mantendo até firme, cara. Mas é aquilo, né? Nessa fase, você vai ter que baixar ali o DLSS ali pro modo performance, se você quiser ter um desempenho mais estável, tá, pessoal? E seria até interessante se a gente pudesse fazer uma resolução dinâmica aqui que fosse entre o que é o médio e entre o alto, né? Seria muito interessante. Mas vamos colocar aqui o DLSS no modo desempenho, tá? Que é o médio aqui do jogo. Vocês vão ver que a gente vai ficar muito mais tranquilo ali na casa dos 63, 62 FPS, tá? E é uma configuração que é muito segura para praticamente todas as missões desse jogo. Porque, como eu disse, essa daqui é de fato a missão mais pesada do jogo de longe, cara. E se tá rodando assim aqui, nas outras vai rodar 70, 80 FPS. Tranquilamente, até mesmo em DLSS no modo alto, né? Pessoal, e vejam como que tá. Cara, tá muito lindo a iluminação desse jogo, tá? E a arte, né? Em alguns pontos das missões, eles seguiram realmente muito bem a arte do Halo Combat Evolved original, tá? Em algumas ficam destoando um pouco, mas na maioria delas, eu acredito que teve um resultado muito interessante. Só como a gente está no ambiente interno aqui, ó, vocês podem ver que fica muito tranquilo, tá? A nossa taxa de quadros. E nem é interessante para a gente fazer teste aqui dentro, tá, pessoal? Vamos voltar lá para fora e seguir o teste. Pessoal, seguindo aqui com o nosso teste, tá? A gente vê que aqui, mesmo no ambiente externo, a gente está segurando muito bem com essa placa no Ultra, tá? Mais tarde eu vou fazer um teste no High. Por enquanto, vamos manter no Ultra mesmo. Com o DLSS Performance, vocês veem que a gente tem um desempenho muito interessante mesmo nessa placa, tá? Seguindo para o combate aqui. Tô até deixando para vocês verem um pouco de combate, pessoal, que é para vocês terem uma ideia boa aí de como é que tá rodando o game nesses momentos, tá? Nessas situações. E é realmente impressionante que a gente tenha tão pouco frame drop, né? Tão pouco stuttering nesse jogo. Mas graças a Deus a gente teve uma otimização muito melhor comparado com outros jogos Unreal Engine 5 nesse jogo. E, cara, o jogo tá bonito, tá bem legal o gráfico. Só vamos aproveitar que tem dois Hunters aqui sedentos para me matar. Vamos mudar aqui a nossa configuração, tá, pessoal? Vamos ver como é que o jogo se sai aí com o DLSS geração de quadros ligado. A gente vai manter, pessoal,
o DLSS aqui em performance, tá? Vamos manter ele em performance mesmo. E vamos ver como é que ele se sai, tá, pessoal? Para quem tem monitores de altas taxas aí, a gente pode ver que tranquilamente a gente vai para casa dos 98 FPS, tá? Quase 100 quadros ali. E até mesmo em alto, tá, pessoal? Se você tem uma placa NVIDIA RTX e você quer jogar esse jogo com o DLSS ali em equilibrado, que seria o DLSS High, né? Você pode tranquilamente, pessoal, ligar a geração de quadros. Afinal, a gente estava tendo um resultado ali próximo dos 50 quadros, né? Então, você poderia ligar a geração de quadros e você também teria um desempenho bem interessante. Mas esse Hunter aqui tá dando um trabalhinho, hein, velho? O irmão dele morreu mais fácil, mas esse aqui... Opa, morreu. Morreu finalmente. Só fazendo até o teste que eu falei pra vocês, né? Que eu comentei com vocês. A gente poderia tranquilamente ter mantido o nosso DLSS aqui no aprimoramento alto e apenas ligado a geração de quadros àquela hora. Vamos ver como é que a gente fica, ó. Sem geração de quadros, a gente fica ali na base dos 66 FPS, né? Com o preset ali em alto, que seria o equilibrado do DLSS. E com a geração de quadros, pessoal, a gente pula ali para os nossos 100 FPS, 99, 100 FPS. E fica realmente fantástico, tá, pessoal, o desempenho. Cara, eu tenho um monitor 165 Hz e não tem como, cara. Você tem que sentir para você ver como é que é bom você habilitar a geração de quadros, tá? Você não ganha performance grátis, como alguns dizem, mas você ganha muita fluidez grátis, né? E isso é bom, cara. Eu tô com a latência aqui de como se eu estivesse jogando a 50, 60 FPS. Mas o que eu tô sentindo aqui é que eu tô jogando a quase 100 quadros. Isso é maravilhoso, fantástico. Eu não tô sentindo muita latência nesse jogo, tá? Muito pelo contrário, em alguns testes que eu vi, a latência até diminui, né? E deve ser porque eles ligam o reflex de fundo quando você habilita a geração de quadros, né? Então, isso acaba dando uma ajuda aí também na latência. Pessoal, a iluminação aqui e as texturas estão realmente, cara, fantástico, velho. Fantástico. Só passando de novo aqui para as nossas configurações, agora nós vamos deixar a mesma configuração de DLSS de antes, apenas com o DLSS equilibrado, sem geração de quadros. E vamos manter o jogo, vamos colocar o jogo aí no preset alto, tá? Muita gente não liga para jogar no Ultra e o preset alto do jogo é um bom ponto ali para essas pessoas, tá? Afinal, ele não consome uma performance absurda como é o Ultra, mas também não fica um jogo feio, né? Colocando aqui pro alto, vocês podem ver aí que a gente praticamente nem tem... Nossa, olha que coisa linda, cara. Tá muito lindo isso aqui, velho. E vejam aí que a gente tá aí na casa dos 68 FPS e, pô, cara, tá lindo demais o jogo no alto, cara. Lindo demais, demais mesmo. Bom, pessoal, eu não vou entrar lá dentro agora, tá? Pra gente continuar o nosso teste aqui fora. E é como eu ia dizendo, cara, tá absurdo o gráfico. E nessa configuração, cara, dá pra jogar, dá pra você jogar tranquilamente no alto esse jogo, tá? Vejam que a gente praticamente não teve tanta perda visual, a gente ganhou FPS, né? De fato. E você vai conseguir rodar com o DLSS. Pô, você tá ali nos 70 FPS. Quem sabe você rodaria até com o DLSS no modo qualidade, né, cara? Mas eu realmente não vejo nenhuma precisão para isso, afinal a gente tá rodando com FPS muito bom. E o DLSS aqui em modo equilibrado, cara, se sente como se fosse em 4K. Eu realmente sinto como se eu estivesse jogando em 4K nativo, porque a nitidez está sensacional. Eu mal vejo o artefato de upscaling aqui e graficamente o jogo está sensacional. Pessoal, trazendo para vocês um último teste aqui, vamos colocar o game agora aí com o nosso geração de quadros ligado, tá? Então vamos manter DLSS ali em high, que seria o equilibrado, lembrando, e geração de quadros ligado com o jogo no high, tá? Completamente no high. E a gente tem aí um desempenho na casa dos 114, 115 FPS. E aí já é coisa de sobra pra gente, tá, pessoal? Vamos dar uma porrada nesse coitado aqui, nesse Grunt. Não matar Grunt. Matar Grunt é bom demais, né, cara? Ah, velho. É bom demais. E como eu já havia dito, né, pessoal, em alguns casos nesse jogo, vocês vão poder, até em ambientes assim mais internos, que são um pouco mais leves,
Eles poderiam até colocar o game ali com uma resolução interna maior, setando o DLSS ali em qualidade. E vai de cada um, tá? Tem gente que vai deixar o DLSS ali em performance, no que é o médio. Vai deixar no médio para ter a maior estabilidade possível. Assim como vai ter gente que vai preferir mais qualidade ali, mais resolução interna, mesmo que para mim realmente não faça diferença, como eu disse. Parece muito que eu tô jogando aqui em 4K nativo. Mas tem gente que vai querer abrir mão de ter, por exemplo, um pouco mais de estabilidade numa missão muito pesada como essa, para ter ali um pouco mais de resolução interna, né, pessoal? E o máximo de qualidade possível ali no DLSS. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado desse vídeo, tá? Tô gostando muito, muito mesmo da otimização desse jogo. É pouquíssimos stutterings comparado a outros jogos da Unreal Engine 5, como eu já disse. E realmente estou curtindo e curti muito, muito o desempenho desse jogo aqui na RTX 4070 Ti Super, tá, pessoal? Se inscrevam se gostaram, deixem aí uma curtida, compartilhem, comentem, tá? Que em breve teremos mais vídeos. Fiquem com Deus e até mais.